Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos ótimos. Na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemini. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Gente, vamos fazer aqui, vou mostrar pra vocês aqui 29 de Provérbios. O que diz 29 de Provérbios? Provérbios é um livro maravilhoso, né? Todos, a Bíblia é toda. Mas Provérbios, ele tem muita exemplos pra gente seguir, né? E vê só o que diz em Provérbios, gente. 29 de Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Aqui está querendo dizer, né? Quando um governo bom governa, a gente vive em paz. A gente tem paz. Mas quando um mau governo governa, a gente vive em tumulto, a gente vive, né? Vive chorando. Né? É bem dizer assim. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Né? A gente vê muitos filhos que só dá desgosto para os pais. Filhas só dá desgosto. Porque se foi, né? Se comporta, vai atrás de gente vagabunda, preguiçosa, né? E tem gente que gasta tudo que tem nas prostituições, né? Desperdiça todo o dinheiro que ganha. E isso é verdade. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Então a gente vê aí o que está acontecendo, né? Tem gente querendo falar não, mas não. A gente vê aí que querendo o povo aceitar ou não. Mete pau no Lula, mas a gente vê que a Bíblia é bem clara quando a Lula fala que os humilhados serão exaltados, né? E aqueles que se acham muito altivos, se acham dono da razão, serão rebaixados. É o que está acontecendo no Brasil. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Tem que tomar muito cuidado, né? Pessoas, seres humanos. Gente, na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa seu justo da causa dos pobres, mas os ímpios não compreendem isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. A gente vê muitos aí filhos que envergonham pai, envergonha mãe, se vão né? Vai atrás de muita amizade. Daí acaba se enfiando em drogas, em bebedeiras, em prostituições, em lascívia, e acaba sendo a desonra da mãe, a desonra do pai. Acaba deixando a mãe e o pai envergonhado. Mas quando a gente sabe orientar nossos filhos, cuidar nossos filhos, na palavra de Deus, eles nos alegram, né? Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga teu filho, te fará descansar e dará delícias à tua alma. Aqui está falando sobre os filhos, que a gente tem que corrigir o filho. E a gente vê hoje em dia muita gente que, né, fizeram até lei aí, a lei da não palmada, mas é tudo coisa do inimigo, porque a Bíblia aqui em Provérbios 29 deixa bem claro, né? 29, no versículo 17, castiga seu filho. Porque tem muitos filhos loucos, muitas crianças doidas, muitas crianças largadas como se fossem animais selvagens. Eu falo isso como educadora, que eu trabalho em creche, e a gente vê o grau das crianças de hoje em dia, né? Os alegrinhos dourados. Só que também a gente vai para o outro lado. Hoje os filhos são abandonados, querendo ou não, aceitar ou não. Os filhos são abandonados nas escolas, né? A gente vê que quando eu entrei em 2004 ainda tinha a lei que a preferência era para as mães que trabalhavam. A mãe que trabalhava deixava o filho lá. E assim, e as mães, e quando trabalhava, quando ela saía de férias, tinha um mês de férias, ela tinha a obrigação também de tirar o filho para descansar junto, né? Porque criança não é robô nem planta, que eu sempre falo. Só que daí os pais hoje em dia não querem mais essa responsabilidade, né? Porque tá tudo acabado, a família foi diluída, não tem mais pai, mãe e os filhos, não tem mais aquela união familiar, né? Hoje em dia a gente vê um monte de filhos, a maioria tudo, ou tá sem o pai ou tá sem a mãe, né? Que hoje não tem mais amor. Infelizmente o povo vai pelas paixões, pelas concupiscências, não existe mais o amor. Porque o amor fica, né? A paixão passa quando você tem um relacionamento. E hoje em dia o povo não quer, pra casar o povo não tem mais o namoro, não conhece, vai conhecer mais a família do namorado, não vai mais conhecer a família da namorada, é tudo muito rápido. Conheceu hoje, muitas das vezes, hoje mesmo já fazem sexo, quando você vê já tá grávida, quando vê já tem um ser inocente que veio no mundo, né? Pelas concupiscências e pela
pelos pais, né? Daí a gente vê hoje. E hoje em dia a criança não tem mais aquele negócio de... E quando eu também entrei no serviço, a criança saiu pra creche depois de 1 ano. Antes de 1 ano, ficava com a mãe. Que é o certo, né? Na minha opinião, a criança deveria ir pra creche depois de 1 ano mesmo. E lá, se a mãe trabalha, porque se a mãe não trabalha, nem o pai, ou se a mãe, principalmente a mãe não trabalha, tem que cuidar do seu filho, tem que educar seu filho, porque Deus nos incumbiu essa ordem. A Bíblia fala, né? Que nós geraríamos filhos e que, com dores de parto. E que nós cuidaríamos dos filhos, criaríamos e educaríamos. E os pais são os provedores. Se a gente for seguir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso é o que acontece hoje não, né? As mães são para trabalhar, ok. Correr atrás, ajudar o marido, ok. Só que ela não pode tirar a responsabilidade da educação dos filhos e colocar nas escolas, nas creches. Como aqui tá falando. E aí o que acontece? Hoje já não querem mais cuidar dos filhos. Hoje elas querem que as escolas criem, que as escolas eduquem. E tá acabando, porque a gente vê uma geração mais triste, uma geração mais deprimida, tem de tudo e não tem nada ao mesmo tempo, né? Tem celular de última hora, tem come bem, tem, né? Mas vivem triste. Por que será, hein? Porque o povo tirou Deus do centro e colocou essas leis de Baal. E aí que a gente vê aqui, que Jesus, aqui falando, né, ó, dá para que castiga teu filho e te fará descansar e terá delícias a sua alma, né? Então, o que tá precisando? A gente voltar ao nosso primeiro amor, que é Deus. E tá com esse livro aqui 24 horas, porque você vai saber educar seus filhos. Às vezes a gente vai no mercado, não sei se muita gente já viu isso, mercado, por exemplo. Criança quebrando tudo, derrubando tudo, gritando, pulando, e as mães ficam do lado com as bocas abertas, não sabem o que fazer. Eu, quando eu saio com meu filho pequeno, eu já falava em casa, ó, a gente vai em tal lugar, assim, assado, a mãe não tem dinheiro pra comprar as coisas, a mãe vai só comprar isso, aquilo. Se me desobedecerem, se vocês fizerem pirraça, quando chegar em casa, vocês já sabem, né? Que eu tinha a vara de amor em casa. Então, eles sempre me obedeceram. Glória, glória a Deus. Nunca me fizeram passar vergonha, nunca me fizeram passar raiva, né? Mas hoje em dia, não. E aí a gente vê hoje em dia o que? As coitadas das crianças nas creches. Tem criança, gente, que vai de janeiro a janeiro. Eu falo isso por experiência própria, que eu trabalho. Criança que vai de janeiro a janeiro. Quando a mãe sai de férias, se a mãe trabalhar ainda, a mãe não vai no colégio e fala, ó, tal mês eu tô de férias. Vai ficar comigo. Não. Tem mães tão sem vergonha que não avisam. Daí quando falta assim 2, 3 dias pra terminar as férias, ela fala, vou ficar 2 dias com meu filho em casa porque eu tô de férias, sabe? É revoltante. E aí, as crianças estão lá. Tem crianças que tem um polo, que tem mães que não trabalham o ano inteiro. Quando chega novembro, dezembro, que vai ter o polo, elas vão. Não sei como elas arrumam atestado, que eu acho que é uma coisa também que deveria os governantes, né, prestar atenção nisso. Elas falsificam, levam, e a criança tá lá, de janeiro a janeiro. E assim, e a gente tá vendo como tá assim, né, ó. Falta de amor, tiver cada criança, adolescente aí novo, né, acabando com a vida do pai e da mãe. É só a gente procurar que a gente vai ver. Mas por causa do quê, gente? Por causa do abandono. Começou o abandono lá atrás. Desde quando o pai e a mãe foi se relacionar. Não tinha certeza do que queriam pra vida deles. E tá assim, um monte de filho sem pai, um monte de filho sem mãe. Só é no papel, muitos nem no papel. E por que será que tá desse jeito o mundo? Porque, gente, porque o povo ficou uma geração vidrex. E tem mais. Ainda aqui, ó. Você vê que às vezes, pais e mães, eles querem que a gente faça coisas que eles não fazem pelos filhos, mas eles querem que nós façamos. Né? A gente que trabalha na creche, a gente aguenta muito isso. Né? Essas coisas. Mas, eu penso assim, a minha ideia, a minha mente. Mães que não trabalham, não deveria colocar o filho na creche. Deveria colocar a criança no pré. A partir do pré, que é obrigação. Não deveria frequentar a creche. Elas deveriam ter a incumbência de educar seus filhos. Né? Agora, se trabalha, ok. E outra coisa. E o pai tem que ser o provedor. Né? Então, assim, o mundo tá desse jeito por causa de nós mesmos, seres humanos. Que nós, mulheres, temos que saber com quem nos relacionamos, o que nós queremos pra nossa vida, o que nós queremos. Casar, ter filhos. Você quer ajudar o marido? Seu marido ganha pouco, vamos trabalhar, vamos. Aí, né, tem a creche pra isso, pra te dar um suporte. Mas não achar que a creche é um depósito de criança. E tem pais que deixam a criança o ano inteiro. Então, voltando aqui, né, as crianças. A gente vê hoje que as crianças nascem e já vão pra onde? Pras escolinhas. A gente vê umas leis falando, não, que é o melhor pra criança, que é pra criança ter contato, não sei o quê. Sim, é bom. Mas a partir tem a idade certa para todas as coisas. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol, né? Então, na minha experiência como educadora de há tantos anos, o primeiro ano de vida da criança deveria ser com a mãe, com o pai, tá? Da amor, da carinho, né? Porque a gente que escolheu ter um filho. Mas a gente vê que tem muitos pais que não pensam assim. E o mais triste hoje em dia a gente vê é a falta de amor com os próprios filhos. Porque a gente vê também muitas meninas novas, sem experiência nenhuma, virando mãe. Daí a gente vê, coloca na creche também, já abandona o filho lá. E aí os avós acham certo,
né? E daí vem aquela balela, aquela história de que, porque às vezes passa necessidade. Gente, mas aí a gente vê que eu acho que deveria ter um suporte para quem é mais, né, mais simples, não tem condições. E quem tem condições, né, abrir a mente e ficar com seu filho. E assim, no meu entendimento, acho que o primeiro ano de vida da criança, a mãe não deveria trabalhar, né? A mãe deveria se afastar do serviço por um ano. Tem muitos pais aí que já tem. Depois de um ano, aí sim, quando a criança já começou a andar, porque é mais fácil para eles, né? Já sabe se expressar melhor. Porque, gente, eu trabalhei com um bebê de 6 meses. Gente, horrível. Daí, às vezes a criança estava doente, você não sabia o que ela estava sentindo, a criança chorando, aquele bando de criança, que é um monte de criança, né? Quando eu trabalhava era 30 crianças no berçário, para 4 educadoras, e era criança. Só que antes, lá naquela época, ainda ligava para os pais vinham buscar, retirar. Hoje em dia, às vezes você liga para pai, sabe o que o pai faz? Eles desligam o celular, gente. Não quer receber. Você liga, às vezes o pai é desaforado, xinga no telefone, porque você está avisando que a criança está com febre. Às vezes fala assim para você, dá remédio, deixa aí. Depois a perua pega. Eu falo, meu Deus, cadê o amor? A Bíblia fala que o amor se esfriaria. Eu falei, esfriaria mesmo, Deus, está gelado, né? E às vezes você lá na creche com X de criança, você não consegue dar atenção. Criança, quando tá doente, eles querem carinho de mãe, quer carinho do pai, eles querem a casa, eles querem o seu conforto. Eles não querem ficar lá com pessoas estranhas. Por mais que você tenta dar carinho, que a gente não consegue, né? Não consegue. Daí, eu falo, meu, onde esse mundo vai parar, né? Então, eu falo sempre, se o ser humano se pautar nesse livro, gente, o mundo seria totalmente diferente. Seria, né, o amor ia superabundar o amor, que nem Jesus falou, né? Que o amor, a caridade, ia superabundar, mas não. E aí se acaba. Eu, assim, como educadora, eu fico muito triste. Eu fico triste. Antes eu sofria muito. Hoje em dia eu já não sofro tanto. Eu falo, Deus, meus filhos estão criados, estão bem criados. Glória, para honra e glória, meu Deus, estão bem criados. É um homem de bem, é uma mulher de bem. Então, pai. Só que eu sofro porque eu vejo sofrendo essas crianças. E muitos são abandonados por pai, por família, por tudo, né? E quando eu era criança, meu pai falava uma coisa que eu achava que era loucura do meu pai. Hoje eu vejo que ele tem razão. Que meu pai falava que ia chegar uma hora no mundo que quem ia mandar nas nossas casas ia ser o governo. Ele ia ditar tudo. Você não ia poder corrigir mais seu filho, você não poderia educar mais seu filho, né? Você não poderia. Só que depois, quando ele se tornasse um adulto rebelde, que nem tá falando aqui na Bíblia, né, ó, o filho que dá desgosto para um pai, para uma mãe, e se ele for pego aí fazendo coisa errada, eles podem até aceitar fazer o quê, né? A gente sabe, tem muitos adolescentes que desaparecem quando são pegos aí. Não vou ficar aqui falando que a gente pode até ser processada, mas vocês entendem. Por quê? Porque quem tá mandando nas nossas casas é o governo, não é mais pai e mãe. Aí, ó, aqui, vamos terminar aqui o 29 de Provérbios, que diz aqui: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A lei de Deus. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que ele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta a contenda e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muito buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para o justo, o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio, os retos de caminho. A gente vê aqui no finalzinho aqui que fala que quando a pessoa é justa, quando a gente tem a justiça pautada na nossa mente, os iníquos, os maus, fica com ódio, né? Fica com raiva, acha que é abominação. Mas para nós, os justos, né, que somos pautados na palavra de Deus, o que é abominação para nós é as injustiças dos homens, é a maldade do homem, é a iniquidade do ser humano. Então, eu falo sempre, gente, vamos ler a Bíblia, né? E eu vou dar um conselho aqui, para quem assiste meu vídeo ainda e que não é casado, que não é casada. Quando você querer constituir uma família, constitua a sua família pautada na palavra de Deus. Tem esse aqui, ó, como livro de cabeceira de cama, né? Que eu sempre falo. Quando for, tenha caráter para com Deus e tenha temor a Deus. Quando você tiver filhos, né, combina com a sua mulher, o esposo, a mulher, porque também casamento, né, se conhecendo em baladinha, você não conhece, né, conheceu em baladinha, já vai dormir, já vai pra cama, já vai fazer sexo, já vai engravidar. Não, meu filho, é olho no olho, tem que conhecer bem a pessoa. O rapaz tem que ir na casa da moça, né, ver como ela é como filha, se é uma boa filha, se ajuda a mãe em casa, nos afazeres domésticos, se respeita a mãe, se respeita o pai, né, se é obediente aos pais, se tem princípios, né.
Mostrei aqui na casa do rapaz também, ver como ele trata o pai, como ele trata a mãe, se tem princípios cristãos, se são pautados na palavra de Deus, né? Fazem celibato. Celibato, vocês sabem que quando a gente faz celibato é não dormir antes, não se conhecerem sexualmente antes, né? Você vai ver como Deus vai te ajudar. Quando você teve seu filho, se a mulher quer trabalhar, ninguém né? É bom a gente trabalhar, ter nosso dinheiro. Eu trabalho desde sempre, mas graças a Deus eu também não deixei minha parte de mãe de lado. Meus filhos foram pra creche, minha filha foi pra creche, meu filho foi pra creche. Eles foram após um ano, mas eu tava grandinha andando. Hoje eu penso, naquela época, se eu tivesse condições, eu não teria mandado só no preço, mas infelizmente não deu. Mas pra honra e glória do meu Deus, eles são filhos maravilhosos. Não posso reclamar, sempre agradeço a Deus pelos meus filhos. Então assim, conheça, tem seus filhos? Combine com o marido. Não, primeiro aninho eu vou ficar em casa, vou cuidar dele, depois ele vai pra creche. Porque na Bíblia fala que nós temos tempo pra tudo. Não abandone seus filhos. Não largue na mão. Porque a creche. O que é o melhor para um filho, para uma filha? Pra você ter bons filhos. É o amor de mãe e o amor de pai. A proteção de mãe e a proteção de pai, né? Abandone seus filhos na creche. Porque criança, eu sempre falo na creche com as meninas. Filho não é planta. Filho não é robô. Você larga lá. E nem é uma planta que você põe no canto, não. A criança precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de amor, né? E se você quer deixar seu filho na creche, você tá em casa, você precisa fazer só fazer, porque tem muita gente que trabalha de casa, faz coisa de casa, deixa só meio período, deixa só no horário da professora, na parte da manhã. Não deixa o dia todo lá, não, né? Não terceirize a educação dos seus filhos, não terceirize a educação das crianças para outros. Né? Se você quer ser bem, se você quer ter uma velhice plena, se você quer ter os filhos à volta da sua mesa, uns filhos prósperos, uns filhos amáveis, uns filhos bons, né? Não terceirize, não abandone seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Tem uma Bíblia em casa, leia para os filhos. Ensine seus filhos no caminho certo, no caminho de Deus. Pra vocês verem como Deus levará nós a lugares imaginários, como Deus transformará essa nação. O Brasil é um país abençoado, né? Por Deus, sim. Só que tem muita gente que tá dormindo ainda. Tem muita gente que acha que essas leis que fizeram tudo. Não é, gente. Né? A lei, todas as leis deveriam ser pautadas aqui, ó. Na palavra de Deus. Para quem crê em Deus. Quer dizer, como se o Brasil ia ser diferente, não ia ter tanta criança na rua aí, abandonada, não ia ter tanta criança no trânsito pedindo dinheiro, não ia ter criança sendo usada aí por pessoas para pedir dinheiro, para vender as coisas, criança pequena. Não. Não é isso que Deus quis para nossa nação, não é isso que Deus quis para o mundo. Mas infelizmente o diabo veio, né? Porque quando a gente vê a Bíblia, Deus jogou ele aqui para a terra, e ele está aqui na terra. Então, aquilo que ele puder iludibriar, enrolar, ele vai fazer, né? Mas quando a gente é pautado na palavra de Deus, você vai saber como criar seus filhos. Você vai saber como comportar com seu marido. O marido vai saber como se comportar com a esposa. Você vai saber como se comportar no bairro que você mora, em comunidade, com as pessoas, na sua igreja. Então, gente, vamos abrir os olhos. Eu falo sempre, criança não é robô. Criança precisa de carinho, atenção, amor dos pais, né? E às vezes tem uma família toda errada, foi porque as escolhas foram erradas lá no início. Com quem você resolveu se relacionar. Então, gente, um beijo pra vocês. Vamos abrir a mente, abrir os olhos. Vamos ter Deus, chamar Deus pra dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas. Vamos estar sempre lendo a Bíblia, que ela é uma fonte inesgotável. Ela jorra sabedoria. Tchau, pessoal.